A palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler um texto um pouquinho extenso, mas para maior compreensão do assunto do texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Versículo 1 ao versículo 9 diz assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura comigo e permaneça com a sua Bíblia aberta para estar conferindo conosco. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês ou convosco, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para convosco. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como que se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo raciocínios faliciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiverem completa. Observe o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, mas não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Amém? Glória a Deus. Você prestou bem atenção nessa leitura? O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, observe que nós lemos o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque o apóstolo já havia escrito uma carta, e agora houve a necessidade de escrever um segundo conteúdo. E o segundo conteúdo ele é muito mais profundo e muito mais exortativo do que o primeiro. Me parece como que se os primeiros conselhos não tiveram muito efeito e agora é necessário escrever novamente, para alertar novamente aqueles crentes, né? É por isso que nós compreendemos que todos os dias, absolutamente todos os dias, eu e você, precisamos estar envolvidos com a palavra de Deus. Porque todos os dias nós pecamos, nós erramos, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, que todos os dias nós precisamos buscar isso. E se nós estivermos envolvidos com a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa para tratar o homem ou a mulher por dentro e por fora, realizando o milagre necessário para que eu e você possamos estar na medida correta, na postura correta, diante do Senhor que vive e reina para todos sempre. Você está entendendo? Diga amém. Então observe que Paulo escreve uma primeira carta, e agora Paulo novamente escreve a segunda carta, e o teor da segunda carta, ele traz aqui revelações para nós nesse texto, nos deixando muito claro, quando ele diz assim, olha,
que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Paulo estava dizendo assim, olha, tem alguns entre vós que não acredita que eu sou um homem de Deus verdadeiramente. Tem alguns aí que acham que nós que fomos chamados, vocacionados por Deus na obra do ministério, nós andamos na carne, somos homens carnais. E Paulo diz assim, não, apesar de andarmos na carne, a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então observe que Paulo deixa muito claro que ele teve alguns problemas com pessoas que olhavam para ele e não dava nada para ele. Veja bem, observe, nós estamos falando de um homem, segundo a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, quando ele voltou do deserto das Arábias, depois de 3 anos lá, encurralado lá, oculto, totalmente no anonimato, quando ele volta, diz a Bíblia que a sombra daquele homem curava os enfermos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, entregou a sua vida, viveu, respirou o evangelho de Cristo Jesus, pregou o evangelho em todo o mundo da sua época, o maior evangelista de todos os tempos depois de Cristo Jesus. E nós encontramos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo assim, olha, tem alguns de vocês aí que acham que eu não sou de Deus. Presta atenção nisso aqui, que é importante essa palavra para você. Deus me revelou essa palavra essa semana, está borbulhando no meu coração. Eu quero pregar para você que me ouve nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. Por que Paulo está tendo essas dificuldades? Eu quero que você entenda que nós, eu e você, que somos homens e mulheres de Deus, também podemos passar por esse tipo de provação, porque Paulo passou. Tá? Paulo teve muitas dificuldades com a igreja de Corinto, e se você analisar o contexto anterior, Paulo fala que por conta daqueles irmãos, desses próprios aqui, alguns daqueles irmãos daquela igreja, ele viveu muitos dias de tristezas e angústia do coração. Paulo disse que até fiquei depressivo por conta da aversão que aqueles irmãos tinham em mim, e Paulo diz assim, eu fiz o melhor de mim, eu tentei provar o melhor de mim para eles, para os tais, e Paulo apresenta diante do Senhor dizendo assim, Senhor, eles não me olham e não me reconhecem como deveria me reconhecer. Eu quero que você entenda que eu estou trazendo essa introdução, porque Paulo traz um segredo aqui, que eu quero revelar para você nesta noite. Paulo trata de um assunto espiritual aqui, muito importante para nós, para mim e para você, para abrir a sua mente, para você entender como que Satanás trabalha no meio da igreja. No meio da igreja, pastor Luciano, sim, sempre trabalhou no meio da igreja. Biblicamente falando, o diabo sempre trabalhou no meio da igreja. Quando você dá uma brecha, ele vai trabalhar. Pastor, mas como que Satanás vai trabalhar no meio da igreja? Preste bem atenção aqui e fixe os seus olhos em mim, porque eu estou pregando a palavra de Deus para fazer você entender. Paulo diz assim, ó, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ele diz assim, olha, as armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo todos os raciocínios faliciosos e levando cativo, que levam cativo todo o conhecimento, a obediência, ao pensamento, melhor dizendo, a obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo diz assim, olha, as fortalezas espirituais é que estão produzindo esse contexto dentro de alguns aí em Corinto. E as fortalezas espirituais, onde é que elas estão? O apóstolo Paulo revela que está na mente. Diga comigo, na mente. Paulo está dizendo que as fortalezas espirituais, elas estão na mente. E quem colocou essas fortalezas espirituais? Olhe para mim aqui, Satanás construiu fortalezas espirituais na mente das pessoas
É isso que Paulo está dizendo aqui, presta bem atenção nessa palavra. Satanás construiu fortalezas espirituais na mente das pessoas, para quê? Para levar cativo todo o pensamento de obediência a Cristo. Quando você pensar em obedecer a Cristo, os seus pensamentos vão vagar em outras coisas e não vai permitir que você se achegue na presença de Deus. Você entendeu o que eu estou pregando aqui? Diga amém, por favor. Paulo está dizendo assim: olha, as fortalezas estão sendo produzidas e já conseguiu minar o conhecimento e o entendimento de muitos aí. Por isso que eles não conseguem olhar para mim e me ver como apóstolo de Cristo Jesus. Eles começam a olhar para mim e ver uma outra pessoa, menos um apóstolo de Cristo Jesus. Ei, presta atenção aqui, quando você já percebeu como Satanás trabalha na mente das pessoas, e aí a gente começa a rejeitar tudo aquilo que é de Deus e todas as pessoas de Deus. Por quê? Porque as fortalezas espirituais já estão construídas na mente, e Paulo está dizendo acerca disso. Bendito seja Deus. O apóstolo defende a sua autoridade apostólica por conta de uma minoria na igreja de Corinto que não apoiava a sua autoridade apostólica. Agora veja bem, ele fala das questões espirituais por conta dessas fortalezas espirituais que haviam sido instaladas, construídas pelo inimigo na mente daquelas pessoas, de alguns irmãos ali. Por isso que ele estava tendo dificuldade. Aí ele teve que escrever novamente. Ei, presta atenção, não são todas as epístolas que Paulo repetiu, não, senhores. Se você Paulo escreveu uma epístola a Éfeso, Paulo escreveu uma epístola aos Gálatas, Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios. Por quê? Porque Paulo estava tendo esse tipo de dificuldade. Ei, olhe para mim aqui, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Quantos creem? Diga amém. Só que as forças espirituais da maldade continuam também trabalhando aí. Está em pauta para mim e você. Nós precisamos entender que o contexto igreja é espiritual. Aleluia. E se eu e você não batalharmos com armas espirituais, nós não iremos conseguir vencer. Paulo diz: ainda que por certo estamos na carne, a nossa luta são com armas poderosas em Deus, aleluia, para destruir todas as fortalezas espirituais, aleluia. Se você permitir, Deus vai te dar graça. Levante a tua mão e receba algo de Deus aí. Se você permitir, Deus vai trabalhar na sua vida. E sabe qual é o propósito aqui na igreja de Corinto? Paulo está orando, intercedendo para que o Espírito de Deus venha destruir todas as fortalezas espirituais que havia levado cativo a todo pensamento em obediência a Cristo. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem avançar. Quando o camarada pensa em avançar, ele começa a calcular, ele começa a pensar, mas as fortalezas do inferno estão lá na mente dele ou dela, trabalhando, atrapalhando, envolvendo, enrolando, trazendo muitos subterfúgios e paralisa o indivíduo. O cara fica totalmente paralisado, a pessoa fica totalmente paralisada e não consegue agir. Mas nesta noite Deus pode dar vitória para você que me ouve. Esta palavra tem poder para libertar a sua vida, para te arrancar dessa fortaleza da tua mente e te dar vitória, e você seja um vencedor. Quantos aqui acreditam? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Paulo diz que as fortalezas espirituais já haviam minado o entendimento de muitas pessoas em Corinto. Por isso ele estava tendo dificuldade de alcançar alguns que haviam permitido essas barreiras espirituais. Olhe para mim aqui. Se você não permitir, essas fortalezas não serão construídas na sua mente. Eu quero que você entenda que isso é algo muito pessoal, tá?
Isso é algo muito pessoal, isso é coisa minha, isso é coisa sua. Se você permitir, Satanás vai construir fortalezas na sua mente. Se você não permitir, ele não tem poder para isso. O Senhor Jesus deixa muito claro: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, o diabo vai partir em retirada, mas se você permitir, ele vai construir fortaleza. Já viu aquela ilustração daquele passarinho que vem, senta na cabeça? O passarinho vem, senta na cabeça. Tudo bem, ele sentou, você não pode deixar ele construir ninho na sua cabeça. Essa ilustração está baseada nessas fortalezas espirituais. Se você permitir, o diabo vai construir fortalezas espirituais. Se você não permitir, espanta o passarinho de Satanás da tua mente, para que você seja liberto no nome de Jesus. Porque todos os dias eu e você somos bombardeados pelo inimigo. Todos os dias o passarinho vem sentar na minha cabeça. Todos os dias eu tenho que expulsar ele da minha cabeça. Todos os dias o passarinho vai sentar na tua cabeça, crente. O Senhor está te dando graça para você repreender, para você expulsar esse passarinho. Quando ele começar a trazer um galinho, outro galinho, vai colocando, vai ajuntando. Daqui a pouco ele cria um ninho, daqui a pouco ele senta ali, coloca um ovo e começa o ciclo e vai procriando. Aí a pessoa está desanimado, desacreditado, não acredita mais, não vai na igreja. Olha para um homem de Deus, diz que homem de Deus, coisa nenhuma. Olha para uma mulher de Deus, diz que mulher de Deus, coisa nenhuma. Começa a espraguejar as coisas de Deus, começa a desacreditar de tudo que é de Deus. Sabe por quê? Porque as fortalezas espirituais já estão ali produzindo, gerando frutos, e dali vai contaminando outros. Você já percebeu? O camarada, ele não vem na igreja, ele consegue também não trazer uns 20 ou 30. Se for para ele evangelizar, ele tem dificuldade de se trazer um em um ano. Isso é uma glória, uma grande vitória. Mas se for para ele falar mal, ele consegue pelo menos a rua toda, o bairro todo dele, a dizer assim: não, aquele camarada ali está por fora. Paulo está dizendo para mim e para você com esta palavra: cuidado com as fortalezas espirituais que estão sendo instaladas na sua mente. Porque depois que elas estiverem aí, você não vai prestar mais para fazer a obra de Deus, nem para servir a Deus. Porque você não vai ter fé para poder contribuir, para fazer, para participar, para poder se envolver na obra de Deus. Porque nós só alcançamos fé para nos envolver, para contribuir, para participar das coisas de Deus, quando o nosso coração está nos céus, quando o nosso tesouro está no céu, quando os nossos olhos estão no céu, quando a nossa esperança está na glória. Aí nós conseguimos nos doar, se doar. Senão, meu irmão, você vai ser um grande egoísta, uma grande egoísta terrena, totalmente terrena, e Deus nos chamou para a glória. Você pode levantar a sua mão e dizer: amém! Jesus está voltando, a igreja do arrebatamento está preparada para poder entrar nas mansões celestiais. Eu creio assim, Jesus. Bendito seja Deus. Quantos acreditam nesse mistério? Levanta a mão e dê glória. É interessante que Paulo começa a falar numa linguagem militar. Aí você não entende por que Paulo fica usando termos militares para poder... O que Paulo está querendo dizer aí? Quando diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas. Termos militares, as fortalezas. O que Paulo está... Por que ele começa a falar de soldado, de termos, usar termos militares para poder... O que Paulo está querendo dizer? Olhe para mim aqui, por favor, que eu quero explicar para você. Existia uma colina em Corinto de 600 metros de altura, e lá no alto da colina, e os coríntios sabiam muito bem disso, lá no alto da colina tinha uma fortaleza muito bem fortificada, protegida, e um lugar de muito difícil acesso. E Paulo diz assim: olha, se o soldado for bem armado, bem preparado, ele é capaz de subir a fortaleza, destruir as torres, destruir as fortalezas e voltar de lá ainda trazer consigo cativos, prisioneiros
prisioneiros dessa fortaleza. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está falando da fortaleza espiritual, usando uma ilustração da fortaleza em Corinto, para os irmãos entender. Paulo está dizendo assim: olha, se o soldado, se ele for bem treinado, ele é capaz, ou somente será capaz de destruir essas fortalezas, um soldado bem treinado. Repita comigo: bem treinado. Bem treinado, bem armado, poderia subir até a fortaleza, derrubar as torres, destruir a fortaleza, com a possibilidade ainda de trazer de lá prisioneiro. Paulo está certo da grande dificuldade que havia dessa missão, mas ele diz assim: as nossas armas são poderosas em Deus. Olha aqui para mim, não é em você, é em Deus. Você não vai conseguir sozinho, meu irmão. É impossível. Olhe para mim aqui. É impossível você conseguir subir a essa fortaleza e trazer de lá prisioneiro cativo sozinho. Mas se o Senhor estiver sobre você, se o Senhor estiver na tua vida, se Deus estiver gerando em você essa força que vem do Senhor, oh glória, aleluia, você será alguém vitorioso para subir a fortaleza e voltar de lá, aleluia, vitorioso para a honra e para a glória do Senhor. Você está entendendo? Levante a sua mão assim, dê glória a Deus. Paulo está dizendo: as armas são espirituais. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Não adianta, meu irmão, você querer usar toda a sua ideologia, toda a sua formação, todas as suas possibilidades cairão por terra diante dessa luta. A batalha espiritual só pode ser vencida espiritualmente. Somente espiritualmente nós vencemos as batalhas espirituais. Está cheio de gente aí que acha que vai conseguir vencer. Porque, porque o cara é inteligente, porque o cara estudou, porque ele... Meu irmão, não adianta. Diante dessa fortaleza espiritual, somente as armas em Deus que são poderosas. Paulo está dizendo: as armas em Deus são poderosas para destruir as fortalezas espirituais. E Paulo está dizendo de algo que ele viveu. Se você analisar no capítulo 2 anterior, Paulo estava vivendo as agrúrias daquela rejeição dos irmãos de Coríntios. Ele diz assim: olha, eu estive muitos dias com muita tristeza e angústia do coração por causa deles, porque Paulo queria ministrar sobre eles e eles não permitiam. Eles olhavam para Paulo, alguns deles, ou muitos deles, né, dentro do contexto aí, olhavam para Paulo, não dava nada, absolutamente nada para Paulo. Na igreja de Corinto tinha uma divisão, tinha uns que queriam ouvir Apolo, o grande pregador eloquente, tinha outros que queriam ouvir Barnabé, outro queria ouvir não sei quem, Cefas, e Paulo estava lá no meio daquele fogo cruzado, e Paulo viveu angústias, e ele diz assim: mas eu lutei com armas espirituais, aleluia, eu lutei com armas espirituais, e o Senhor me deu vitória. Por isso ele diz com ênfase de alguém que sabia do que ele estava falando: olhe para mim aqui, se você começar a lutar com armas espirituais, a vitória será tua, você será o vitorioso, a mão do Senhor virá sobre a tua vida, o Espírito Santo te dará vitória. Quando Paulo fala das referências a um soldado, está relacionado à obediência ao seu superior. Quando Paulo cita o soldado, ele está dizendo para o Corinto assim: olha, se vocês não forem obedientes ao seu superior, que era ele, vocês não vão conseguir. Aleluia. Olhe para mim aqui, por favor. Paulo usa a linguagem militar e diz assim: olha, as armas espirituais em Deus nós conquistamos quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor. Aleluia. E Paulo está dizendo: como que eu vou ministrar sobre vocês se eu para vocês não sou nada?
Não vai adiantar absolutamente nada. Mas se vocês diante do Senhor olhar para mim como um arauto de Deus, como um homem que Deus escolheu para pregar o Evangelho, a mão de Deus virá sobre vocês, e cada um de vocês irão ter fortalezas em Deus para subir a essas fortalezas e destruir todas essas fortalezas espirituais. O problema, sabe onde é que está o problema? Nós queremos usar armas inadequadas para vencer batalhas espirituais. Batalhas espirituais não se vencem com armas inadequadas. Está cheio de pessoas querendo resolver os seus problemas, tomando remédio, pedindo conselho para não sei quem, para não sei que lá. E Paulo está dizendo assim: olha, as armas poderosas são aquelas que nós alcançamos em Deus. O Espírito de Deus vai se apoderar de você e você vai receber de Deus algo que você nunca experimentou, e quando você vê, você será um vitorioso. Bendito seja Deus. Você está entendendo? Diga amém, diga glória a Deus. Nós tentamos, usando armas puramente humanas, que não irão servir para destruir aquelas fortalezas. Qualquer habilidade humana, qualquer influência humana, qualquer eloquência humana, qualquer recurso humano, qualquer possibilidade humana será incapaz de destruir as fortalezas espirituais. Olhe para mim aqui, nós vamos encontrar até mesmo na Bíblia homens que tinham grandes capacidades e deixou Satanás construir fortaleza na sua mente e se tornaram absolutamente nada. O que dizer de Sansão? O que dizer de Sansão? Um homem mais forte da terra. Incrível aquele homem. Deus escolheu Sansão para livrar o seu povo da mão dos filisteus. Mas o que é que Sansão fez? Foi dar ouvido às fortalezas espirituais. Permitiu que as fortalezas espirituais do diabo fossem implantadas na sua mente. E daqui a pouco Sansão, enquanto ele via sua mãe e seu pai, que era um grande exemplo de fé, olha aqui para mim, a mãe e o pai de Sansão eram grandes exemplos de fé, criaram ele como nazireu de Deus. Ei, olha para mim, foi criado como nazireu de Deus, um homem que foi separado desde pequenininho. Os pais fizeram o papel. Ei, não fique chorando não, você fez o seu papel. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Lá está o pai e a mãe de Sansão, criando ele, levando, conduzindo, ministrando sobre a vida dele, dando toda a direção, toda a ordem é convocação divina. De repente nós encontramos Sansão já como adulto, permitindo que o diabo instalasse na mente dele as fortalezas espirituais. Aí já não era mais Sansão um homem de Deus, mas era um homem levado pela natureza carnal, levado pelo seu impulso carnal. Era tão somente carnal aquele homem. Ele não mais pensava em nada, absolutamente nada de Deus. Eu até entendo que ele começava a pensar, porque o texto diz: leva cativo os pensamentos em Deus. Eu até entendo que Sansão começava a pensar que ele era um nazireu de Deus, mas de repente a sua carne estava mais forte do que o seu espírito. Ei, olha aqui para mim, se você não tomar cuidado do teu espírito, daqui a pouco não sobra absolutamente nada espiritual de você, e daqui a pouco Satanás vai sapatear sobre você, mas o Espírito Santo, ele quer se apoderar de você. Você está entendendo? Levanta a sua mão, receba aí de Deus, receba algo poderoso na tua vida, diante desta palavra. Aleluia. Deus está trazendo uma exortação para aquela igreja através do apóstolo Paulo, fazendo com que eu e você entendamos no contexto hoje: ou você é um homem de Deus ou não é. Ou você é uma mulher de Deus ou não é. Não existe meio termo para Deus. Ou você vive para Deus, ou você já parou, já deixou há muito tempo, meu irmão. Viver para Deus é pensar em Deus, é orar para Deus, é se misturar com Deus, é viver para Deus, é servir a Deus, é se envolver com Deus.
e Deus vai entrar com providência, vai abrir porta onde não tem porta, vai quebrar as barreiras espirituais. Deus vai te dar vitória. O Senhor vai pegar na tua mão e caminhar contigo, ainda que você entre numa fornalha de fogo, o fogo não vai te atingir, porque o Senhor estará contigo. Aleluia. Você acredita nisso? Levante a sua mão e dê glória. Nós ficamos patinando diante de um contexto que é puramente espiritual, e achando que nós vamos vencer com armas puramente humanas. Olhe para mim aqui. Fortalezas espirituais se vence com vida devocional. Fortalezas espirituais na mente se vence com certeza de salvação em Cristo Jesus. Fortalezas espirituais se vence com vida de oração. Fortalezas espirituais são destruídas com a meditação na palavra de Deus. Fortalezas espirituais são vencidas ou serão vencidas com o envolvimento do crente com a obra de Deus. Quanto mais você se envolve, mais o Espírito Santo acha espaço na tua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo vai encontrar lugar em você. E quando Deus encontrar lugar em você, você pode estar na sarjeta, o Espírito de Deus vai se apoderar de você, vai te tornar uma nova criatura. Aleluia. Eis que tudo se fez novo, bendito seja Deus. Onde estão aquele crente que acredita? Levante a sua mão e diga amém. Pastor Luciano, tem como combater essas fortalezas? Tiago capítulo 4, versículo 6 a 8 diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem os corações. Paulo, o apóstolo aqui, Tiago, ele traz muitos assuntos que me dá a margem para um outro sermão, e eu não vou sair aqui do tema. Mas Tiago diz assim: olha, para vencer as fortalezas espirituais, primeiro você precisa se render a Deus, deixar de ser orgulhoso. Tem pessoas que ele é tão orgulhoso que ele acha ou ela acha que não precisa de Deus. Meu irmão, onde você vai parar? Aonde que você vai parar com esse orgulho? Deus abate ao orgulhoso e dá graça aos humildes. Diante de Deus, eu e você somos a mesma coisa. Quantos podem dizer amém? Não importa quem é você, diante de Deus, eu e você estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. O que muda é a vocação, o que muda é o chamado, é o ministério, é a vocação. Mas diante de Deus, eu e você somos no mesmo patamar. Bendito seja o nome do Senhor. Abra o seu coração, dê lugar ao Espírito de Deus, se renda. Tem pessoas que não se rendeu ainda porque é orgulhoso. Paulo, o apóstolo diz assim, Tiago diz assim: olha, Deus abate, humilha aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Aleluia. Quando você se torna orgulhoso, você deixa de permitir que Deus haja na sua vida. Você impede que a obra do Espírito de Deus transborde em você. Ei, para de dar trabalho para Deus, meu irmão. Se entrega de corpo, alma e espírito, porque as obras que você produzir em Deus te seguirão para a eternidade. E o Senhor está à guarda para dar na tua mão, entregar para você, aleluia, o galardão daquilo que você fizer para o Senhor. Quantos aqui esperam isso? Levante a mão e diga amém. O Senhor está preparando para você um galardão espiritual que você vai receber na glória.
glória não é aqui, aleluia. Aqui nós batalhamos, aqui nós oramos, aqui nós nos envolvemos, aqui nós pregamos o evangelho, aqui nós anunciamos a vinda de Cristo, aqui nós anunciamos o arrebatamento da igreja. Mas um dia nós o veremos face a face como ele é. Um dia nós estaremos na presença dele na glória eternamente. Oh, aleluia. Quantos podem sentir a presença de Deus aí? Quantos podem levantar a mão e dar glória? Quantos podem abrir a boca e adorar? Quantos podem reconhecer e glorificar? Aleluia. Oh, bendito seja o precioso nome de Jesus. Eu vou pregar mais um pouquinho para você. Segura aí, senta aí, segura na sua cadeira. O reino espiritual não é desorganizado como o humano. Preste atenção nisso aqui, esse recado para você. No reino humano, nós observamos a vida social, as pessoas estão querendo engolir as outras. Cada um querendo ser melhor do que o outro. Cada um querendo andar com o nariz mais empinado do que o outro. Tem gente que o nariz já está a 1 metro já. Ou ela acha que está. Ou ele acha que está. Nós vivemos num contexto social, um querendo engolir o outro. Ei, o reino espiritual é organizadíssimo. Escute isso aqui. Extremamente organizado, possui uma grande harmonia em suas hierarquias. E a Bíblia revela pelo menos 4 classes de espíritos malignos. Olhe para mim aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores ou príncipe das trevas e forças espirituais da maldade ou hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então observe que a Bíblia destaca uma hierarquia de espíritos malignos, e Satanás é o chefe dos demônios, e ninguém sai dessa linha de obediência. Por que será que nós temos dificuldade disso? Ei, olhe para mim aqui, escute uma coisa. Não pense você, porque o mundo que você enxerga e eu é tão desorganizado, com pessoas querendo ser melhor do que outras, sendo que ninguém é maior do que ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus já provou isso para mim e para você. Nós já fomos provados por dentro e por fora de que nós não somos melhor do que ninguém, absolutamente não. Nós observamos que a Bíblia relata classes e classes de demônios do inferno que obedecem uma hierarquia e vive numa intensa harmonia, trabalhando para o inferno. Agora olhe para mim aqui. Nós somos espirituais quando nós estamos na presença de Deus, e o Senhor conta comigo e com você para fazer a sua obra. O Senhor conta que eu e você estejamos prontos como um bom soldado para subir à fortaleza, subir e destruir a fortaleza, e depois trazer de lá cativo o prisioneiro. E qual é o prisioneiro que Paulo está dizendo aqui? Ele mesmo, você mesmo. Quando você sobe a essa fortaleza, com as armas poderosas em Deus, você vai subir a essa fortaleza, e você tem a obrigação, porque as armas poderosas em Deus te darão essa habilidade. Você vai trazer de lá cativo você mesmo, o seu eu, crucificado com Cristo. E você deixa de viver você para viver para Ele. Você está entendendo isso? Diga amém. É esse desafio que Paulo está levantando aqui com a igreja de Corinto. É esse desafio que Deus está trazendo para mim e para você. Paulo está
está dizendo: olha, se você tiver armas espirituais, você vai subir a essa fortaleza, você vai destruir ela e vai trazer de lá prisioneiro. E quem é esse prisioneiro? É você. Você vai abrir mão do seu eu, vai abrir mão do seu orgulho, vai deixar de ser você para ser alguém para Deus, para ser uma mulher de Deus, para ser um homem de Deus, para ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que acredita, proclama o Evangelho e crê nas coisas de Deus, porque o teu pensamento estará cativo nisso. Olhe para mim, o desafio está lançado. Se você nesta noite tomar esse conselho: Deus, eu quero levar cativo o meu próprio eu. Olhe para mim, meu irmão. As maiores dificuldades que nós enfrentamos não são com as outras pessoas, são conosco mesmo. As maiores dificuldades que eu e você enfrentamos não é com as outras pessoas. Isso é uma mentira que o diabo está colocando na sua mente e criando fortalezas. Os maiores dificuldades, os maiores obstáculos que nós vivemos é nós. Eu com meu orgulho, você com seu orgulho. Você é o seu maior obstáculo para você vencer. Você é a fortaleza que você precisa subir e minar ela e trazer cativo você. Sabe quando é que você vai ser de Cristo verdadeiramente? Quando você levar cativo o seu próprio eu. Sabe quando é que você realmente será de Cristo? Quando você abrir mão de você mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, como que eu faço isso? Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Sabe por que nós acumulamos coisas? Porque nós ficamos dando lugar ao diabo. E Deus está alertando para mim e para você nesta noite: para de dar lugar ao diabo, traz cativo o seu próprio eu, para de dar lugar à sua carne, meu irmão e minha irmã, deixa o Espírito de Deus se apoderar de você. O apóstolo Paulo, ele exclama com muita ênfase, depois de ter experiência, viver, experimentar e adquirir experiência, ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a pela fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo: eu subi a fortaleza, eu destruí as fortalezas, eu trouxe cativo eu mesmo para Deus. Ei, olhe para mim, enquanto você não levar cativo você mesmo para Deus, você não vai conseguir ser uma mulher de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ilustrar para você aqui. Eu vou ilustrar falando de mim. Imagine eu estou falando de mim, tá? Para ninguém se ofender comigo aí, por favor. Eu quero só aumentar aí as referências na sua mente. Imagine eu, um cachorro bravo lá no alto do cume da fortaleza. Eu tenho que pegar uma corrente forte. Eu vou ter que subir lá e enfrentar aquele camarada. Eu sei que ele é valente, eu sei que ele é brabo, eu sei que ele é orgulhoso, mas eu vou colocar a coleira nele, eu vou amarrar ele, eu vou trazer ele amarrado. Eu vou conseguir matar ele? Não. Todo dia ele vai querer sair da tua mão e você tem que segurar ele, manter ele na corrente todos os dias até Jesus voltar. Ei, você está entendendo? Diga amém. Você está entendendo? Diga amém. Sabe qual é a dificuldade que nós temos? Nós amarramos o nosso eu hoje e amanhã a gente solta de novo. E aí você precisa ouvir uma palavra poderosa de Deus que te dê ânimo para você voltar ao pé do altar.
e alcançar graça de novo, para subir de novo a fortaleza, amarrar o teu eu de novo, colocar ele na corrente, deixar ele amarrado, porque é assim que eu e você temos que fazer com a nossa carne. Paulo diz assim: eu falo por experiência, porque eu tenho procurado viver para Deus e tenho buscado nas armas espirituais essas questões que para mim parece um paradoxo entender. Ei, você não vai entender isso mesmo não, meu irmão. Vai parecer loucura, vai parecer que você é doido, sabe? Chamaram Jesus de doido, chamaram os apóstolos de doido, chamaram os crentes da história de doido, mas eles estavam trabalhando para manter o eu preso na corrente, trabalhando, jejuando, crucificando a carne todos os dias, para manter o eu, a carne, a natureza carnal. Vença a sua natureza carnal em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Se nós não estivermos dispostos a vencer a nós mesmos, você não vai servir para Deus. E as pessoas de Deus não vão servir para você. Você vai começar a olhar para as pessoas de Deus e desprezá-las, como que se ela não fosse nada. Isso aconteceu com a igreja de Corinto, isso ainda acontece hoje. Você vai começar a olhar para um homem de Deus e dizer assim: isso aí. Você vai desprezar as coisas de Deus. Eu quero em nome de Jesus que você faça hoje, diante do altar do Senhor, um compromisso diante de Deus, de abrir mão de você. O problema é você. Bata no seu peito e diga: o problema sou eu. Você tem coragem? O problema sou eu. Diga diante de Deus: o Senhor te contempla neste momento. Eu reconheço, Deus, que o problema sou eu. É eu que fico com preguiça de levantar para orar. É eu que fico com preguiça de levantar e estudar a tua palavra. É eu que fico com preguiça, Senhor, de me envolver, ainda que eu tenha talentos, ainda que o Senhor me deu, eu enterro e deito na rede e fico balançando. O problema sou eu. Diga para Deus: o problema sou eu. Agora, em nome de Jesus, receba de Deus sobre a tua vida. Se você crê, Deus vai te visitar, e onde você estiver, aqui na igreja ou aí pela internet, o Senhor vai visitar você. Ele vai te dar capacidade, Ele vai capacitar você. Seja cheio de Deus agora. Seja cheio. Seja cheio de Deus. Receba a graça do Senhor para vencer você mesmo. Receba a graça do Senhor para vencer o teu maior problema. Receba de Deus. Receba aí. Se você acredita nesta palavra, você vai receber agora. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre a tua vida a libertação. Seja liberto de você. Seja transformado, seja liberto de você. Esta palavra, ela vai purificar a tua vida, purificar a tua mente, em nome de Jesus. Eu repreendo todas as fortalezas espirituais, em nome de Jesus. Todas as fortalezas espirituais sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça aí. Você acredita nisso? Coloca as duas mãos na tua cabeça e receba. Jesus vai quebrar, vai quebrando aí, Jesus. Vai destruindo as fortalezas espirituais. Vai destruindo. Cai por terra toda fortaleza espiritual. Cai. Vai caindo agora. Vai cair agora. Vai cair agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai caindo. Deus opera o milagre. Vai destruindo, Senhor, as fortalezas. Vai agindo, Deus. Vai dar graça a este
este homem, dá graça a esta mulher, fortalece, Deus, levanta diante da tua presença, oh aleluia, bendito seja o teu nome, realiza os teus propósitos, realiza, Deus, enche de graça, enche de graça, enche de graça, aleluia.